Que a paz do Senhor esteja na sua casa, no seu dia, na sua vida, no seu trabalho. Amém. Glórias a Deus. Que o seu dia seja uma bênção, que o seu dia seja muito produtivo, para a honra e glória do Senhor. Aleluias. Amém. No vídeo de hoje, eu tenho que abrir aqui para vocês uma coisa muito importante, que a palavra do Senhor, ela tem muitos ensinamentos sobre finanças, sobre planejamento financeiro. Glória a Deus. E hoje, o Senhor, eu precisei de muitas respostas que eu estava ali buscando no Senhor. E Ele me disse muitas coisas. Que o meu problema, né, porque assim, eu acho que não é só o meu, mas de todo mundo, mas eu tô aqui passando para vocês isso. Meu problema com a administração da minha casa, do meu dinheiro, porque assim, como sou eu que administro, né? E o Senhor disse que você não administra direito. E eu falei, mas como eu não administro? Né? Eu deixo as contas tudo paga, tudo bonitinho, só que Ele disse que não é só isso, né? Ele disse que não é só isso. Porque você tem que assim, eu administro, pago todas as contas, deixo tudo bonitinho, porém, não sobra dinheiro. Amém? Então, ou seja, porque a gente não administra direito. E se você também está acontecendo que nem eu, então nós temos que parar, que nem igual o Senhor disse para mim. Vamos parar e vamos ver o que está errado. Amém? E não sabe administrar a casa, como eu, por exemplo. Eu achava que sabia, né? Mas eu não sei. Entendeu? Eu não sei administrar. Se você for colocar, eu sei administrar sim, eu sei pagar as contas. É isso que eu sei fazer, né? Pagar as contas, tudo bonitinho, não deixar atrasar, né? Ficar agoniada. Mas não é só isso. Administrar é várias coisas. Amém? Administrar é planejar, é guardar o dinheiro e multiplicar. Não é só pagar a conta. Amém? E a gente acha que a gente tem essa mania de achar que só porque a gente paga as contas e sobra lá um dinheirinho para comprar comida, pronto, já tá tudo certo. E não é isso. A gente tem que mudar a nossa mentalidade, tá? E para isso, o Senhor me deu essa palavra aqui hoje de manhã, ó, que tá em Provérbios 20, no versículo 4, que diz assim, ó: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Então, o que tá querendo dizer essa palavra? Tá querendo dizer que a gente tem que fazer as coisas que temos que fazer no tempo que tem que ser feito, entendeu? Por exemplo, a gente tem que guardar o dinheiro no tempo que é feito, porque aí nós vamos colher. Porque eu entendo que a palavra do Senhor, ele fala muito sobre o futuro, ele não fala sobre o passado, ele fala sobre o presente, porque o presente ele não fala, ele fala porque nós temos que viver o presente, porque o presente ele vai prover, mas o futuro você que tem que planejar com a palavra dele, amém? E é por isso que ele diz aqui, que nós temos que arar a terra na estação própria, ou seja, a gente tem que trabalhar na estação própria e a gente tem que multiplicar isso e a gente tem que guardar, mas não é guardar debaixo do colchão, você tem que, ou então como a parábola do talento lá, a parábola do talento, dos talentos, o servo, ele enterrou, não é para enterrar o dinheiro, é para você multiplicar, amém? Então não adianta você guardar lá no rendimento que não está multiplicando muito. Você tem que ter múltiplos rendimentos, amém? Porque a palavra diz que nós temos que fazer isso, né? E o Senhor falou muito forte comigo. Então, ele
disse para mim, você tem que falar isso para eles, você tem que ter consciência de que eu tô aqui, não tô para ensinar para vocês, eu tô aqui para compartilhar com vocês o que eu vou aprendendo com Deus. Amém? Porque eu sou passiva de erros, eu sou pecadora, eu sou humana, entendeu? Eu não sou nem uma melhor pessoa aqui nessa terra, não. Amém? Se eu tô aqui me expondo para vocês, expondo meus problemas, é porque o Senhor mandou eu fazer isso. Para que, assim como eu não sei administrar a minha casa, não sei administrar as minhas finanças, muita gente também não sabe. E com isso, nós vamos aprender junto. Amém? Foi isso que ele me passou. Porque eu disse a ele, Senhor, mas como é que eu vou divulgar para as pessoas, apresentar para as pessoas uma coisa que eu não sou, porque vocês, né, vocês querem resultados, vocês querem, porque as pessoas são imediatistas e querem resultado. Como é que você vai acompanhar uma pessoa que ela não tem resultado? Que ela tá aqui expondo os problemas dela. E eu falei isso para o Senhor e o Senhor falou, mas é isso que eu quero, que você aprenda junto. Que eles venham aprender junto com você, que você venha aprender junto comigo aqui nos estudos que você vai fazer, que você vai entender e vai apresentar para eles também. E é isso que o Senhor está me colocando aqui, entendeu? Não é porque eu faço serviço de imposto de renda que eu sei administrar bem a minha casa, você entendeu? Porque nem todo mundo, porque assim, eu tenho o conhecimento de fazer o imposto de renda, mas não tenho o conhecimento de administrar a minha casa. Então não tem uma coisa a ver com a outra. O serviço é um serviço. Amém? É um serviço. Não é um planejamento financeiro. Amém? É um serviço que eu presto às pessoas, mas eu não tô aqui, mas eu não faço serviço de planejamento financeiro para as pessoas. Eu faço um serviço de imposto de renda que não tem nada a ver com planejamento financeiro. Amém? Mas o planejamento financeiro é outra coisa, totalmente diferente. É uma coisa que a gente tem que colocar primeiro os nossos gastos ali, para a gente poder sair das dívidas, para a gente poder administrar a casa, para a gente poder pagar as contas e ainda sobrar, para que a gente possa ter uma reserva de emergência e uma reserva para investir, para que possa multiplicar aquilo que o Senhor nos dá. Amém? Inclusive, essa mesma pessoa que eu assisti o podcast dela, ela disse assim, ó. Ela fez uma pergunta. Para que serve o dinheiro? Entendeu? E muitas pessoas respondem assim nas redes sociais, para segurança e proteção. E se você estiver colocando o dinheiro como segurança e proteção na sua vida, você está colocando ele como seu Deus. Porque quem protege e dá segurança é Deus e não o dinheiro. E é muito perigoso isso que você está falando. Você sabe por quê? Porque Deus pode vir a tirar o seu dinheiro, porque Ele é dono do ouro e da prata. Amém? Então presta atenção no que você diz. Porque o dinheiro ele não é para sua proteção e segurança. O dinheiro é para você fazer 3 coisas. Patrocinar o seu propósito que Deus vai colocar na sua vida. Para você ajudar alguém que aparecer na sua frente que precisar de ajuda. Amém? E para você desfrutar. E o que é desfrutar? É você ter uma casa boa, é você ter comida na sua casa, você ter um carro bacana, você ter múltiplas carteira de investimento, entendeu? Você ter várias carteiras de investimento, que a própria Bíblia diz isso pra gente fazer, entendeu? Então, o que eu tô aqui convidando você? Pra você estar junto comigo, porque assim, eu vou aprender, vocês também vão. Porque nós temos que aprender isso. Amém? Porque planejar, porque não é só aprender sobre finanças
Mas a gente acaba não tendo um planejamento. Então a gente fala assim, como é que a gente vai investir se não sobra? Não é essa a sua pergunta? Porque é isso que é a minha pergunta também. Como é que a gente vai investir se não sobra? Aí os investidores vêm falar, guarda 10 reais, 20 reais, 30 reais o pouco. Sim, é através do pouco que o Senhor vai fazer o muito. Isso é fato. Isso é fato. Mas e se você não consegue nem sobrar 20, nem 10? E aí? Como é que faz? Né? Então é isso que a gente tem que aprender aqui. E é isso que eu vou começar a fazer, porque é isso que o Senhor falou muito comigo hoje. Entendeu? Porque eu vim perguntando a Ele, eu venho perguntando a Ele, Senhor, o que eu tô fazendo de errado? Que não tá dando certo as minhas finanças, entendeu? E Ele veio e me ajudou. E assim, e eu deixo você livre. Se você quiser me seguir, você me segue. Se você quiser continuar, você continua. Isso é relacionado, isso é relativo. Amém? Mas aqui eu estou falando para você isso. Que não venho te trazer resultados. Eu venho te trazer, assim, como Deus está me dando uma oportunidade de eu mudar a minha administração aqui em casa, para que você mude também. E que você se faça essa pergunta, sabe? Por que eu estou administrando, eu estou pagando as contas, mas não sobra dinheiro? Amém? Alguma coisa eu estou fazendo de errado. Porque assim como eu, talvez muita gente sofra com isso. E se o Senhor mandou eu fazer isso, é porque realmente alguém sofre com isso. Glória a Deus, assim como eu. Porque o Senhor vem falando isso pra mim. Qual é a sua maior dor? Aí eu falo, a minha maior dor é financeira. A minha maior dor é é a falta de dinheiro. Por quê? Porque eu não tô sabendo administrar. Glória a Deus. Tudo bem que o dinheiro tá pouco, que a situação tá difícil, porque você vai no mercado hoje tem um valor, amanhã é outro, mas com 100 reais você não consegue comprar mais nada, com uma sacolinha você consegue comprar com 100 reais, mas, mas aí vem, né, a situação que a gente tem que aprender, né, com o Senhor, aprender aqui na Bíblia. E é isso que eu vou fazer. Eu vou aprender e vou transmitir aqui para vocês. E aí, se vocês quiserem continuar me seguindo, fica à vontade, porque cada um segue aquele que acha. Se você quer resultado, aí já não é comigo, porque eu ainda não tenho resultado. Eu vou ter, mas eu não tenho. Amém? Mas eu vou aprender. Perdão. Mas eu vou aprender. Glória a Deus. E vou aprender. E vocês também vão me ensinar. Porque eu acredito que não é só pessoas que têm essa mesma problema que eu, que tá aqui. Com certeza tem alguém que tá melhor do que eu. E também vai me ensinar. E eu tenho certeza disso. Amém? Porque nós temos que aprender um com os outros. E não, eu não tô aqui, não quero ser melhor que ninguém. Amém? E eu tenho que aprender e ensinar. Porque é isso que Deus quer. Que a gente tenha uma mentalidade de aprendiz. Que a gente sempre tenha humildade em entender que a gente tem que aprender todo o tempo, todos os dias. Glória a Deus. Amém. Então fica aqui essa palavra para você. Glória a Deus. Porque nós temos que colher aquilo. Temos que fazer ali no tempo certo para que a gente possa colher depois, para que a gente possa ir buscar a nossa colheita. E o que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo que nós temos que colher, que o Senhor, Ele trabalha no pouco para que nós possamos colher o muito. Ele trabalha no futuro, Ele não trabalha no passado e nem no presente. Amém? Então, nós temos que trabalhar no futuro. Por isso que nós temos que trabalhar no pouco. E se nós fizermos preparar a terra, plantar a semente, e se a gente plantar todo dia semente, com certeza, porque o Deus trabalha assim, ó, é no pouco e no constante, e na qualidade. E não adianta você fazer o muito e não fazer na qualidade nem no constante. Você faz hoje, amanhã você não faz. Amém? E é isso que o Senhor fala muito comigo.
porque eu tenho, é isso que eu tenho que aprender também. E eu preciso de vocês para me ajudar. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. As minhas dicas passa para vocês, vocês me dão dica também. E é isso que é bacana, é um aprender com o outro. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor, Deus Pai, oh Deus Pai misericordioso, que o Senhor coloque clareza nessas palavras que eu disse, Senhor, e faça com que as pessoas entendam que eu não tô aqui, que eu não sou melhor que ninguém, que eu tenho meus defeitos e o Senhor tá aqui para me ensinar, assim como tem que ensinar também as pessoas, porque tá aqui para me ensinar e ensinar as pessoas. Porque eu não aprendo comigo, eu aprendo com o Senhor. Elas não têm que aprender comigo, elas têm que aprender com o Senhor. Em nome de Jesus, porque eu quero ser a boca do Senhor para essas pessoas. Amém? Eu quero que elas vejam o Senhor em mim e não eu. Amém? Glória a Deus, aleluias. É o Senhor que elas têm que ver, não eu. Glória a Deus. Eu sou meramente uma ferramenta. Somente uma ferramenta para o Senhor me usar e falar para as pessoas o que o Senhor quer falar e ensinar. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus, aleluias. E eu coloco nas tuas mãos, Senhor, essa live e que esse vídeo e que ele venha trazer muitos frutos. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém e amém. Que você fique com a paz do Senhor na sua vida. Tenha um bom dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ah, e se você puder compartilhar, se você gostou, curtir. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E fique com Deus.